Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Alô, boa tarde, você que está aí ligado na Rádio Instituto Federal, www.federalnoar.com.br. Baixa um pouquinho o volume aí, filho, da caixa amplificada. Isso, normal. Aqui, parte técnica ao vivo, você que não está nos assistindo, está nos ouvindo, estamos aqui fazendo uma intervenção ao vivo, estamos com convidados especiais aqui ao nosso lado, o professor Damione Damito, do Instituto Federal, Campus Salto, e também o Caetano e a Júlia, que fazem parte de um projeto muito legal, um projeto de produção, desenvolvimento e criação de podcasts, o Papo de Aluno e também o Papo de Professor. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde, professor Fábio, boa tarde a todos vocês que estão aí nos ouvindo através da rádio web. É uma alegria realmente muito grande poder não somente conhecer os seus alunos, os estudantes aqui do Instituto Federal de Suzano, mas também estar aqui nesse espaço para poder falar um pouquinho sobre o projeto que nós temos envolvido, juntamente com o Caetano e com a Gil, que são estudantes do Campus Salto, do Instituto Federal Campus Salto, e que também estão juntos nessa empreita. Olá, Caetano, tudo bom? Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente, para você que caiu aqui de paraquedas. Ok. Júlia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você quiser ouvir a voz do Caetano, da Júlia, do professor Damione, é só, se você tiver um aplicativo no seu celular de podcast, só você pesquisar lá, Papo de Aluno, é o primeiro que vai aparecer lá na lista, Papo de Professor também. Ou acessa o site, você tem aqui www.papodeprofessor.com para ouvir os podcasts do Papo de Professor. E o mesmo site, papodeprofessor.com/papo de aluno, para você ouvir os podcasts dos alunos. Conta um pouquinho desse projeto, professor, para a gente. Legal. Eu acho muito importante aqui no Brasil a gente falar um pouquinho sobre, primeiro, o que é o podcast. O podcast é uma mídia, ela é um tipo de mídia que ela é disponibilizada através da internet em formato MP3. E através desse MP3 você pode ouvir algo semelhante a um programa de rádio gravado. A diferença é que você consegue ouvir esse programa de rádio, inclusive depois do horário dessa gravação, através do seu smartphone, do tablet. E ele é muito democrático. Independente da marca do seu smartphone, do modelo, você pode reproduzir, inclusive, na sua TV, no seu computador, independente de qual seja. Então, isso é o podcast. Eu já era um ouvinte assíduo de podcast, eu costumava ouvir muitos podcasts e eu tive a oportunidade de, no ano passado, ser contemplado em um edital que foi feito em parceria com a CETEC e CNPq e juntamente com outros 34 professores da Rede Federal de Educação, nós fomos passar um período na Finlândia para entender o sistema educacional finlandês e lá eu conheci o uso educacional do podcast. Então, eu decidi implementar um projeto, um podcast, com o intuito de praticar a formação continuada de docentes na educação profissional e tecnológica. E aí, então, surgiu o podcast Papo de Professor. E nós gravamos a maior parte desses programas ainda na Finlândia, com colaboração de professores de todo o Brasil. Inclusive, nós temos um episódio, na verdade, são 2 episódios em inglês, gravados com profissionais da Finlândia e do Reino Unido. E assim que eu retornei para o Brasil, nós começamos, então, a trabalhar com um projeto Papo de Aluno, cujo objetivo é desenvolver o pensamento crítico do estudante, é desenvolver a oralidade, fazer os estudantes pensarem, refletirem e expor as suas ideias sobre vários temas. Eu creio que isso que é o fantástico da parte da educomunicação, né? De você unir uma ferramenta magnífica, que é a comunicação, os recursos comunicacionais, e, de alguma forma, tirar proveito. Por exemplo, Júlia e Caetano, depois que vocês participaram desse projeto, o que vocês acham que mudou em vocês e de que forma contribuiu para a vida de vocês, pessoal ou profissional? Ou como aluno, inclusive, né? Por exemplo. A parte de comunicação, eu acho que eu consigo me comunicar melhor agora com as pessoas. E na parte de liderança também eu consigo me ver melhor.
porque na parte de trabalhar com o pessoal do PPA, eu sou a parte que fico de olho neles, como o Caetano, o pessoal fala, eu sou a chefe deles. Então, eu tô meio que administrando. Então, essa parte de administração, de desenvolvimento, eu consigo... eu melhorei bastante. Bom, eu também melhorei bastante a comunicação e o que eu me especifiquei mesmo no PPA, que era minha responsabilidade, eram as imagens, que eu fui melhorando, pegando um certo estilo, quanto mais imagens eu ia fazendo. E é bom também, porque esse projeto, por exemplo, eu tô em outra cidade aqui conhecendo, você conhece o pessoal novo, projetos legais, igual a Rádio Bife no Ar, e entre outros. E qual, na opinião de vocês, a importância para as pessoas que estão ouvindo esse trabalho que vocês estão produzindo? De que forma os ouvintes aí podem aproveitar, usufruir dessa produção tão legal de vocês, assim? Eu acho que essas pessoas entram em contato com outros pontos de vista críticos, né? Que eles podem ter um ponto de vista aqui e aí ver também o lado do aluno. O professor, por exemplo, que escuta o PPA, que é o Papo de Aluno, ele pode perceber como nós nos sentimos a determinado assunto. E aí ele pode melhorar isso em aula ou para ele mesmo. E as outras pessoas também, ver como, tipo, nós nos sentimos em relação a algumas determinadas coisas. O PPA, o propósito dele, além de desenvolver o pensamento crítico, é mostrar um podcast na visão do aluno. Então, tipo, ele dá uma certa voz a mais para o aluno na sociedade, que hoje em dia é algo muito importante, você pode ver aí nas notícias e coisa e tal. A própria Unesco, ela definiu entre uma das coisas que são dos elementos importantes para o processo de ensino-aprendizagem, é você dar voz ativa, né? Fazer com que o aluno seja não simplesmente um coadjuvante, mas um protagonista dentro do sistema educacional. E eu acho que iniciativas como a rádio web, assim como o podcast, contribuem, né? Enriquecem o processo de educacional, colaborando para que os alunos eles sejam, então, participantes, porque eles se sentem ouvidos. Então, quando eles se sentem ouvidos, eles se sentem mais encorajados, né? Eles são empoderados, a fala acaba empoderando os alunos. Isso é interessante, professor, porque o padrão de ensino que nós temos é um padrão muito mais de o aluno como um receptor de conteúdo. Quer dizer, ele vai para uma sala de aula, ele ouve esse professor, faz uma prova e pronto, está tudo certo. A partir do momento que ele tem essa possibilidade de inverter esse papel, ou seja, agora o aluno é o produtor do conteúdo, claro, com toda a orientação necessária para que ele possa produzir, ele se sente mais importante. E quem está ouvindo, no caso de vocês, também percebe esse empoderamento, quer dizer, é um de nós que está lá. Exatamente. E aí ele também consegue ter, é como se ele também tivesse esse mesmo poder de comunicação. E empatia, né? E empatia, exatamente. Empatia. E é bonito você ver os alunos como a Dil e o Caetano desenvolvendo uma série de habilidades. Por exemplo, o Caetano com esse vozeirão de locutor que ele tem, né? Com essa voz muito bonita que ele tem, que cai muito bem, né? Em fones de ouvidos, em sistemas de som. A Dil desenvolvendo habilidades na área de liderança, Caetano também trabalhando com edição de imagens, outros alunos que também passaram pelo podcast Papo de Aluno, pelo PPA, desenvolvendo habilidades na edição de imagens, elaboração de pautas, de roteiro, de conteúdo, divulgação, fechando parcerias. Então, não é só apenas a oralidade, mas também são outras habilidades que são essenciais na vida profissional do aluno, né? E ainda eles não sigam nessa profissão de comunicação, quer dizer, exatamente, muitas dessas habilidades vão poder ser utilizadas em outras, diversas áreas que eles possam atuar no futuro. É uma coisa para levar para a vida. Eu estou aprendendo agora e eu posso usar daqui a 1 ano, 2 anos, para mais. É isso aí. Então, para concluir, quais os projetos agora, os planos daqui para frente? Bom, o podcast Papo de Professor, nós pretendemos continuar agora na nossa segunda temporada. Temos já 11 episódios liberados, já temos pelo menos outros 11 episódios já gravados, então você pode acompanhar os novos episódios do podcast Papo de Professor todo dia 5 e dia 20 através do site www.papodeprofessor.com. E é seguir trabalhando, né? Definindo formatos, recebendo feedbacks, que eles são muito importantes, porque o nosso objetivo é formar professores através do podcast e para o podcast Papo de Aluno.
continuar trabalhando, fazendo as gravações. Nós temos também, acho que 11 episódios gravados no ar, né? Temos 11 episódios no ar. No ar, gravados nem tantos, tá? Porque... Um pouco menos. Vocês podem conferir esse projeto, o trabalho, nas nossas redes sociais, que vocês vão perceber, se vocês escutarem, que eu sempre esqueço as redes sociais. Mas no nosso site, que é papodeprofessor.com/papo de aluno. E no Facebook, se você jogar lá no buscar Papo de Aluno, você vai encontrar a gente. E você quer falar alguma coisa? Sim, também agora a gente vai estar disponível na rádio na rádio web do Instituto Federal, toda terça-feira. Terça-feira, 19 horas. 19 horas. Toda terça, 19 horas, um episódio diferente por semana, que também vai ficar no nosso site. A gente vai colocar o link, claro, para poder contabilizar lá para vocês, né? Mas você também pode ter mais esse canal. E o Papo de Professor, quinta-feira, também às 19 horas. 19 horas. Isso aí. Então não perca, ó. Já ouvi alguns, imperdível. Não deixa de ouvir. Eu recomendo, eu sou suspeito, né? Então é isso. Professor, muito obrigado pela sua visita. Obrigado, Júlia. Obrigado, Caetano. Volte sempre. A gente que agradece. Muito obrigado por vir aqui conhecer os estúdios. A você que está nos ouvindo e nos assistindo, fique de música. Não saia daí, não perca às 18h15 o programa... O programa Nota Clássica, que é o programa de música clássica. Para você que quer conhecer a música clássica, não perca. Daqui a pouquinho com o professor Douglas Filenga, deu um branco, né, agora. Você vê a máquina. É ao vivo. Programa Nota Clássica, 6h15. Até mais. Tchau, tchau.